Carlos, o assistente mais atrapalhado do escritório, já estava acostumado a pequenas gafes e situações embaraçosas, mas aquela manhã prometia ser especialmente desafiadora. O sol ainda estava nascendo quando ele chegou ao escritório, mas seu chefe, o meticuloso Sr. Nogueira, já estava lá, sentado à sua mesa com um olhar que misturava seriedade e expectativa. Carlos, começou o Sr. Nogueira, hoje eu preciso que você faça algo muito importante para mim. Algo que pode definir o tom de todo o nosso dia. Você precisa buscar meu café especial. Carlos, aliviado por não ser uma tarefa complicada, sorriu. Pode deixar, chefe. Qual é a marca mesmo? O Sr. Nogueira levantou uma sobrancelha, como se a pergunta fosse uma ofensa. É o blend premium da Café Delícia, grãos moídos na hora, com um toque de caramelo e um leve aroma de baunilha. E, por favor, o café deve ser filtrado em uma Chemex, não em uma máquina comum. Tem que estar perfeito. Carlos engoliu em seco. Parecia simples, mas a expressão do chefe indicava que qualquer erro seria imperdoável. Ele saiu do escritório com um leve tremor nas mãos, repetindo mentalmente as instruções: em Café Delícia, blend premium, moído na hora, toque de caramelo, Chemex, perfeito. Ele sabia que não poderia errar, mas, claro, estava prestes a descobrir que até a tarefa mais simples poderia se transformar em um verdadeiro pesadelo. Carlos foi direto para a única cafeteria da cidade que vendia o blend premium da Café Delícia. Ao chegar lá, encontrou uma fila enorme. Só pode ser brincadeira, murmurou. Ainda assim, esperou pacientemente. Quando finalmente chegou ao balcão, ele deu o pedido exato, mas a barista, com um sorriso cansado, disse: moído na hora. Nossa máquina de moer quebrou hoje cedo. Posso oferecer outra coisa? A tensão no rosto de Carlos aumentou. Não, eu preciso do café exatamente como pedi. Não posso falhar. A barista o olhou com simpatia, mas não tinha solução imediata. Carlos, desesperado, pensou em como contornar o problema. Ele estava prestes a enfrentar uma série de obstáculos ainda mais absurdos, mas desistir não era uma opção. Afinal, era apenas um café ou era? Saindo da cafeteria com as mãos vazias e o coração acelerado, Carlos sabia que precisava encontrar uma solução rápida. Sr. Nogueira não era conhecido por sua paciência, e o simples pensamento de retornar ao escritório sem o café perfeito fazia Carlos suar frio. Determinado a resolver o problema, ele lembrou-se de uma loja de utensílios gourmet que ficava a algumas quadras dali. Talvez lá ele pudesse encontrar um moedor de café portátil. Com passos rápidos, Carlos correu até a loja, entrando com uma pressa que quase derrubou uma prateleira de canecas delicadas. O vendedor, um senhor de idade que parecia saído de um filme antigo, o observou com curiosidade. Posso ajudar, jovem? Perguntou o vendedor, calmamente. Eu preciso de um moedor de café portátil, agora. E tem que ser bom, moer o blend premium da Café Delícia na hora. Estou em uma missão de vida ou morte. Carlos estava tão agitado que parecia estar pedindo um equipamento de sobrevivência. O senhor coçou o queixo, pensativo, antes de se dirigir a uma estante repleta de moedores de café. Ah, aqui está. Este é um modelo raro, importado da Itália. Moagem precisa, perfeita para um café exigente como o seu. Carlos quase saltou de alegria ao ver o moedor. Era compacto, elegante e parecia exatamente o que precisava. Mas, claro, as coisas nunca são tão simples. Quando foi pagar, o vendedor informou que o sistema estava fora do ar e só aceitava pagamento em dinheiro. Carlos rapidamente enfiou as mãos nos bolsos e percebeu que estava com pouco dinheiro. Tem um caixa eletrônico aqui perto? Ele perguntou, tentando manter a calma. O vendedor apontou para o outro lado da rua. Logo ali, mas... Carlos não esperou para ouvir o restante da frase. Ele correu para o caixa eletrônico, torcendo para que o aparelho funcionasse. Para sua surpresa, o caixa estava fora de serviço, exibindo uma mensagem de erro que parecia zombar dele. Isso não está acontecendo, murmurou, quase em desespero. Ele olhou ao redor, procurando uma solução. Foi quando percebeu uma velha conhecida da época da faculdade, Clara, passando do outro lado da rua. Sem pensar duas vezes, correu até ela. Clara.
Preciso de um favor urgente, disse ele, com um tom que sugeria que era uma emergência real. Clara, surpresa e um pouco confusa, riu ao vê-lo tão agitado. O que foi agora, Carlos? Perdeu o cachorro de alguém de novo? Pior. Preciso comprar um moedor de café e estou sem dinheiro. Me empresta? Prometo que te pago ainda hoje, com juros se precisar. Clara, já acostumada com as trapalhadas de Carlos, sorriu e, sem hesitar, lhe emprestou o valor necessário. Com o dinheiro em mãos, Carlos voltou à loja, pagou pelo moedor e saiu correndo em direção à cafeteria, onde a barista o esperava pacientemente. Pronto, moedor na mão. Agora, vamos preparar o café perfeito, disse ele, triunfante. A barista, agora mais impressionada do que impaciente, moeu os grãos na hora, como Carlos precisava. O aroma de café fresco começou a se espalhar pelo ar, e Carlos sentiu uma onda de alívio. Mas ele ainda precisava garantir que o café fosse filtrado exatamente como o Sr. Nogueira queria. Ele sabia que a última etapa dessa missão ainda estava por vir, e que nada, absolutamente nada, poderia dar errado. Mas, claro, o destino tinha outros planos. Com o moedor em uma mão e o pacote de café moído na outra, Carlos já sentia o peso do dever cumprido. A missão estava quase no fim, e tudo o que restava era preparar o café exatamente como o Sr. Nogueira havia pedido, filtrado em uma Chemex, para que o sabor fosse perfeito. Mas, como de costume, as coisas não seriam tão simples. Quando Carlos voltou à cafeteria, ele pediu para usar a Chemex, mas a barista, com um olhar meio constrangido, explicou que todas as Chemex da loja estavam emprestadas para um evento especial que ocorria naquele dia. Você vai ter que improvisar, amigo, disse ela, já sentindo pena de Carlos. Desesperado, Carlos começou a revirar sua mente em busca de uma solução. Foi então que lembrou de uma pequena loja de antiguidades que ficava perto dali, onde ele já havia visto todo tipo de objetos peculiares, incluindo métodos antigos de preparar café. Ele correu até lá com a esperança de encontrar algo que pudesse substituir a Chemex. Ao chegar, encontrou a loja quase vazia, com exceção do proprietário, um homem excêntrico que parecia mais interessado em um jogo de cartas do que em vender qualquer coisa. Carlos explicou a situação, e o homem, intrigado, levou-o a uma sala nos fundos cheia de velharias. No canto ali, você vai encontrar algo que possa servir, disse o homem sem muito entusiasmo, apontando para uma estante empoeirada. Carlos revirou a prateleira até encontrar um antigo filtro de café japonês que, segundo o proprietário, produzia um café com qualidade semelhante ao da Chemex. Sem muitas opções, Carlos aceitou o desafio. Pagou rapidamente e voltou à cafeteria, agora com o filtro exótico em mãos. A barista, curiosa e divertida com a determinação de Carlos, se dispôs a ajudar. Juntos, prepararam o café com o novo filtro, e o aroma que encheu a loja era realmente incrível. Carlos finalmente sentiu que havia conseguido. Com o café preparado e cuidadosamente embalado, ele pegou um táxi de volta ao escritório, agora com um ar de missão cumprida. Porém, o destino não estava pronto para dar uma trégua. Ao chegar ao escritório, enquanto subia as escadas correndo, Carlos tropeçou em seus próprios pés. O café, que ele tanto lutou para preparar, voou pelo ar em câmera lenta e caiu, espalhando-se pelo chão. O silêncio no corredor foi perturbador. Carlos ficou imóvel por alguns segundos, processando o desastre. Os funcionários do escritório, que assistiram à cena, tentaram segurar o riso. Carlos estava desolado. Seu esforço, sua corrida pela cidade, o moedor raro, o filtro japonês, tudo havia sido em vão. Ele tinha uma escolha, de tentar explicar o desastre ao Sr. Nogueira ou tentar, de alguma forma, remediar a situação. Em um ato final de desespero, Carlos entrou na sala do chefe com o que restava do café em mãos e um copo de papel parcialmente cheio. O Sr. Nogueira, sem perceber a falta, tomou um gole e fechou os olhos, apreciando o sabor. Excelente, Carlos, disse ele. Finalmente, algo certo hoje. Pode ir agora. Carlos, incrédulo, saiu da sala com um misto de alívio e exaustão. Contra todas as probabilidades, ele havia conseguido cumprir sua missão, mesmo que de maneira imperfeita. Ele desceu as escadas, aliviado por finalmente poder relaxar, enquanto o riso contido dos colegas ecoava ao fundo. Com um suspiro,
Carlos percebeu que, no final, o importante não era como a missão começou, mas como ele conseguiu, de alguma forma, entregar o café. Mesmo que tenha sido apenas uma fração do que ele havia planejado. Carlos ainda estava tentando se recuperar do desastre do café quando uma nova missão aterrorizante surgiu em sua mesa na manhã seguinte. Ao chegar ao escritório, ele foi imediatamente chamado à sala do Sr. Nogueira. O chefe, com a testa franzida e uma expressão séria, segurava um documento importante, que precisava ser entregue ao advogado da empresa em uma reunião crucial no centro da cidade. Carlos, começou o Sr. Nogueira, esse é um contrato extremamente importante para nossa empresa. Ele deve chegar ao Dr. Azevedo em mãos, e o prazo é apertado. Nada pode dar errado. Você deve entregá-lo diretamente para ele, sem intermediários. Carlos, ainda um pouco traumatizado pela experiência do dia anterior, não tinha coragem de recusar. Ele pegou o envelope contendo o contrato, prometendo a si mesmo que desta vez seria diferente. Ele planejou tudo meticulosamente e pegaria um táxi direto para o escritório do advogado, entregaria o documento pessoalmente e voltaria ao escritório sem qualquer incidente. Mas Carlos era Carlos, e a vida parecia ter um senso de humor peculiar quando se tratava dele. Tudo começou a dar errado assim que ele deixou o prédio do escritório. Primeiro, ele percebeu que havia esquecido a carteira em sua mesa, mas estava confiante de que poderia pagar o táxi com seu celular. No entanto, quando finalmente conseguiu parar um táxi e entrou apressado, o motorista, um senhor de idade que parecia estar em uma corrida contra o tempo, ou talvez estivesse apenas muito apressado, o informou que o sistema de pagamento por aplicativo não estava funcionando e que só aceitava dinheiro. Dinheiro? Acabei de perceber que estou sem carteira. Carlos disse, tentando não parecer desesperado. O motorista suspirou profundamente, parando o carro bruscamente e apontando para uma fila de pessoas esperando pelo ônibus. Olha, meu jovem, sem dinheiro, sem corrida. Você vai ter que dar um jeito. Carlos saiu do táxi e começou a correr em direção ao ponto de ônibus, mas, claro, o ônibus que ele precisava pegar acabará de partir. Ele verificou o horário no celular, o tempo estava contra ele. Ele só tinha 1 hora para entregar o contrato, e o Dr. Azevedo era conhecido por sua pontualidade britânica. Se Carlos chegasse atrasado, poderia comprometer todo o negócio. Enquanto esperava impacientemente pelo próximo ônibus, Carlos começou a planejar sua próxima jogada. Ele não podia se dar ao luxo de perder tempo. Afinal, um simples documento não poderia causar tantos problemas, certo? Porém, mais uma vez, ele estava prestes a descobrir que nada é simples quando se é Carlos. Desesperado e sem dinheiro, Carlos olhou ao redor em busca de uma solução rápida. O ponto de ônibus parecia distante demais, e ele não queria arriscar perder ainda mais tempo esperando pelo próximo transporte. Foi então que uma ideia meio maluca surgiu em sua mente: pedir um empréstimo relâmpago aos colegas de trabalho. Sem perder tempo, Carlos pegou seu celular e ligou para João, seu colega de departamento conhecido por estar sempre envolvido em esquemas mirabolantes. João, preciso de um favor enorme. Você pode me emprestar R$ 20 até o fim do dia? É uma emergência. João, do outro lado da linha, ouviu a súplica de Carlos e, sem hesitar, respondeu: claro, Carlos. Mas só se você me ajudar a esconder aquela pilha de papéis que o chefe mandou revisar ontem. Eles estão me deixando louco. Carlos, aliviado por conseguir os R$ 20, agradeceu rapidamente e desligou. Com o dinheiro em mãos, ele voltou correndo para o ponto de táxi. Desta vez, conseguiu pegar uma corrida, mas o motorista parecia ainda mais apressado. Para onde, rapaz? Centro da cidade, por favor. É urgente. O motorista assentiu e acelerou o carro, mas logo uma buzina estridente ecoou pelo trânsito. Carlos olhou pela janela e viu que o motorista tentava desviar de um caminhão desgovernado que bloqueava a rua. O caos no trânsito transformou a corrida em uma verdadeira montanha-russa. Carlos segurava firme o envelope com o contrato, rezando para que chegassem a tempo. No meio do trajeto turbulento, o celular de Carlos tocou novamente. Era Clara, a amiga que ele havia ajudado na parte 2 do capítulo 1. Carlos, tudo bem? Ouvi dizer que você está em apuros de novo. Clara, estou quase lá,
Mas esse motorista está enlouquecido. Acho que vamos nos atrasar, respondeu Carlos, tentando manter a calma. Clara riu do desespero dele. Talvez você devesse dirigir, hein? Pelo menos você saberia onde está indo. Carlos deu de ombros, resignado. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o táxi chegou ao escritório do Dr. Azevedo. Carlos pagou o motorista, que, aliviado por finalmente parar, agradeceu com um aceno rápido e saiu apressado. Carlos respirou fundo e entrou no prédio elegante onde o advogado trabalhava. Ele subiu as escadas com passos rápidos, mas, como de costume, o destino tinha mais uma surpresa reservada para ele. Ao chegar à sala do Dr. Azevedo, Carlos bateu na porta com confiança. O Sr. Azevedo está na sua sala, informou a secretária com um sorriso simpático. Carlos agradeceu e caminhou até a sala, tentando manter a postura profissional. Abriu a porta e encontrou o Dr. Azevedo sentado atrás de uma mesa repleta de documentos. O advogado levantou os olhos e sorriu cordialmente. Ah, você deve ser Carlos. Por favor, entre. Obrigado por trazer o contrato tão rapidamente. Aliviado, Carlos entregou o envelope ao Dr. Azevedo. O advogado abriu o documento, revisou rapidamente e sorriu novamente. Excelente trabalho, Carlos. Este contrato é fundamental para o nosso próximo passo. Você realmente se saiu muito bem, especialmente considerando as circunstâncias. Carlos não pôde deixar de sorrir, sentindo-se orgulhoso por ter conseguido entregar o documento a tempo. Fico feliz em ajudar, senhor. Qualquer coisa, estou à disposição. Enquanto saía do escritório, Carlos sentiu uma mistura de alívio e exaustão. Ele havia superado mais um obstáculo, mesmo que de forma caótica. Ao descer as escadas, encontrou Clara esperando por ele do lado de fora. E aí, como foi? Perguntou ela, com um olhar divertido. Sobrevivemos, respondeu Carlos com um sorriso cansado. Contrato entregue sem maiores desastres, espero. Clara riu e deu um tapinha nas costas dele. Sabia que você conseguiria. Agora, vamos celebrar essa vitória com um café? Prometo que hoje eu cuido de tudo. Carlos assentiu, grato pela ajuda e pelo apoio contínuo. Enquanto caminhavam juntos em direção à cafeteria, ele sabia que, apesar de todos os contratempos, estava aprendendo a lidar com as situações mais inusitadas. Afinal, ser o assistente mais desastrado do escritório tinha suas vantagens ou pelo menos, histórias para contar. Depois de entregar o contrato e finalmente relaxar com um café, Carlos acreditava que seu dia tinha, enfim, se acalmado. No entanto, enquanto ele e Clara conversavam na cafeteria, o celular de Carlos começou a vibrar incessantemente em seu bolso. Ele olhou para a tela e viu diversas mensagens de João, seu colega de trabalho. Carlos, precisamos conversar agora. Isso é sério. Sentindo um frio na espinha, Carlos se despediu rapidamente de Clara e saiu da cafeteria, ligando para João enquanto caminhava de volta ao escritório. João, o que aconteceu? Está tudo bem. Do outro lado da linha, a voz de João soava nervosa. Carlos, lembra daquele contrato que você entregou hoje? Parece que tem algo muito estranho nele. Um dos advogados que estava revisando o documento notou uma cláusula que ninguém mencionou antes. É um detalhe pequeno, mas pode mudar todo o negócio. Carlos parou no meio da rua, o coração batendo mais rápido. O quê? Como assim? Eu só entreguei o documento que o Sr. Nogueira me deu. Não sei de mais nada. Eu sei, disse João, tentando acalmar Carlos. Mas essa cláusula. Ela é bem incomum. Pode ser que alguém tenha inserido isso de propósito. O problema é que o Sr. Nogueira está convencido de que foi você quem fez isso. Carlos quase deixou o telefone cair de sua mão. Ele sabia que não tinha feito nada de errado, mas como poderia convencer o Sr. Nogueira disso? Ele correu de volta para o escritório, sua mente girando com possíveis explicações. Ao chegar lá, ele foi direto para a sala de João, que estava esperando por ele com uma expressão tensa. Carlos, olha isso, disse João, entregando uma cópia do contrato com a cláusula destacada. Isso aqui é suspeito.
Parece que alguém tentou adicionar uma condição que favoreceria uma das partes de forma desleal. Mas o documento estava em sua posse quando foi entregue. Carlos sentiu a gravidade da situação. Ele sabia que, se não resolvesse isso rapidamente, poderia perder seu emprego, se pior, comprometer o negócio da empresa. Decidido a provar sua inocência, Carlos pediu a João que o ajudasse a investigar quem poderia ter manipulado o documento antes que ele o entregasse. Os dois começaram a revisar a sequência dos eventos daquele dia. João lembrou que, antes de Carlos sair para entregar o documento, ele havia deixado o envelope sobre sua mesa por alguns minutos enquanto preparava sua pasta. Durante esse breve intervalo, qualquer pessoa poderia ter tido acesso ao contrato. Carlos então teve uma ideia: João, e se verificarmos as câmeras de segurança do escritório? Talvez possamos ver se alguém mexeu no envelope enquanto eu estava fora. João concordou, e juntos foram à sala de segurança, onde convenceram o responsável a mostrar as gravações do período em que Carlos havia deixado o contrato sozinho. Enquanto assistiam às imagens, seus olhos se fixaram em uma cena surpreendente. Uma colega de trabalho, que sempre foi muito discreta, se aproximou da mesa de Carlos, pegou o envelope e rapidamente colocou algo dentro antes de sair. "É ela", exclamou Carlos, reconhecendo a colega. "Mas por quê? O que ela ganha com isso?" João balançou a cabeça, ainda processando o que estavam vendo. "Eu não sei, Carlos, mas precisamos descobrir rápido. Isso pode ser mais sério do que imaginamos." Determinados a desvendar o mistério, Carlos e João decidiram confrontar a colega, mas sabiam que precisavam ser cuidadosos. Se ela realmente estivesse envolvida em algo ilícito, poderia ser perigoso. Eles planejaram como abordá-la, buscando informações sem levantar suspeitas. Enquanto caminhavam de volta ao escritório, Carlos sentia a adrenalina crescer. Ele nunca imaginou que um simples contrato pudesse esconder um segredo tão perturbador. Mas agora, ele estava envolvido em algo muito maior do que ele poderia imaginar, e sabia que sua vida no escritório nunca mais seria a mesma. Carlos passou a noite em claro, pensando em como abordaria a colega suspeita sem causar alarde. A descoberta da manipulação do contrato o deixará inquieto, e a necessidade de resolver essa situação o consumia. Ele precisava entender as motivações dela, mas, mais do que isso, precisava limpar seu nome antes que o Sr. Nogueira tomasse qualquer decisão precipitada. Na manhã seguinte, Carlos chegou ao escritório mais cedo do que de costume. Ele encontrou João na entrada, ambos disfarçando o nervosismo com sorrisos forçados. "Pronto para isso?", perguntou João, tentando manter a calma. "Temos que estar", respondeu Carlos, tentando soar confiante. "Afinal, não podemos deixar isso se arrastar por muito mais tempo." Eles sabiam que a colega, Marta, chegava ao escritório um pouco mais tarde, então tinham tempo para se preparar. A estratégia era simples, e Carlos a abordaria casualmente na sala de café, enquanto João ficaria por perto, observando e ouvindo. Eles não queriam parecer acusadores, mas sim interessados em entender o que havia acontecido. Quando Marta finalmente chegou, Carlos observou enquanto ela se dirigia à sua mesa. Ele esperou alguns minutos, tentando parecer natural, antes de se levantar e caminhar até a sala de café, onde ele sabia que ela logo apareceria para pegar seu habitual chá matinal. Assim que Marta entrou na sala, Carlos fingiu estar preparando seu café, e se virou para cumprimentá-la. "Bom dia, Marta. Tudo bem com você?" Marta, com sua postura sempre calma e um sorriso gentil, respondeu: "Bom dia, Carlos. Estou bem, obrigada. E você? Parece cansado." Carlos riu, tentando esconder sua apreensão. "Ah, sim. Foi uma semana intensa. Sabe como é, e sempre correndo para cumprir prazos. Inclusive, sobre aquele contrato que entreguei ontem para o Dr. Azevedo. Você sabe algo sobre ele? Parece que houve um pequeno problema." Marta parou de mexer seu chá por um instante, seu sorriso vacilando. "Problema? Não, eu não estou a par dos detalhes." "Mas, e o que aconteceu?" Carlos observou sua reação cuidadosamente. Parece que havia uma cláusula incomum adicionada ao contrato, algo que não deveria estar lá. "Só estou tentando entender como isso aconteceu, sabe?"
Só para garantir que não cometi nenhum erro. Marta parecia pensativa, mas seu sorriso logo voltou, desta vez um pouco mais forçado. Tenho certeza de que não foi nada demais. Às vezes, esses contratos são tão complicados. Quem sabe foi só um mal-entendido. João, que estava na porta, fingindo procurar algo na prateleira, percebeu a tensão no ar e se aproximou, ainda disfarçando seu verdadeiro objetivo. Oi, pessoal. Estava ouvindo vocês falarem sobre o contrato. É complicado mesmo, né? Esses detalhes podem escapar facilmente. Carlos, aproveitando a deixa de João, continuou, pois é. Mas, sabe, Marta, é engraçado. Vi nas câmeras que você passou pela minha mesa pouco antes de eu sair com o contrato. Só queria confirmar se estava tudo certo, sabe como é, para evitar qualquer problema. A expressão de Marta mudou sutilmente, seus olhos traindo um lampejo de preocupação. Ela se endireitou, tentando manter a compostura. Ah, sim, eu me lembro. Precisava verificar um detalhe em um dos documentos, mas estava tudo em ordem. Acho que não há com o que se preocupar. Carlos e João trocaram um olhar rápido, percebendo que Marta estava tentando se esquivar. Carlos decidiu não pressionar mais naquele momento, para não levantar suspeitas. Que bom ouvir isso, Marta. Só queria ter certeza. De qualquer forma, se precisar de alguma coisa, estarei por aqui. Marta assentiu, terminando seu chá rapidamente antes de se retirar da sala. Assim que ela saiu, João se aproximou de Carlos e sussurrou: ela está escondendo alguma coisa, com certeza. Mas o que será? Carlos assentiu, o coração ainda acelerado. Precisamos descobrir o que é antes que seja tarde demais. Algo me diz que essa história é muito mais complicada do que parece. Mas por que ela faria isso? Qual seria o motivo? Com mais perguntas do que respostas, Carlos sabia que estavam apenas começando a desvendar o mistério. A tensão aumentava, e ele tinha a sensação de que as próximas horas seriam decisivas para seu futuro na empresa. Após o tenso encontro com Marta, Carlos sentia que estava cada vez mais próximo de uma verdade perigosa. Mas o que mais o incomodava era a motivação por trás das ações dela. O que teria levado uma funcionária aparentemente exemplar a manipular um documento tão importante? Enquanto Carlos e João tentavam digerir as informações, uma ideia começou a se formar na mente de Carlos. Se Marta estava envolvida, talvez não estivesse agindo sozinha. E se houvesse mais pessoas na empresa envolvidas nesse esquema? Eles precisavam de mais informações, e rápido. De volta à sua mesa, Carlos decidiu dar um passo arriscado e confrontar Marta diretamente. No entanto, antes de fazer isso, ele precisava de alguma forma de segurá-la na conversa e entender o que estava acontecendo por trás das cortinas. Foi então que ele lembrou de um detalhe importante: Sofia, uma das colegas mais próximas de Marta, parecia sempre saber o que estava acontecendo nos bastidores da empresa. Sofia era conhecida por ser uma pessoa bastante discreta, mas que, de alguma forma, sempre sabia das fofocas e dos segredos mais profundos. Carlos decidiu que precisava falar com ela, mas sem levantar suspeitas. Ele enviou uma mensagem para Sofia, convidando-a para um café sob o pretexto de discutir um projeto em que ambos estavam trabalhando. Sofia aceitou, e logo os dois estavam sentados em uma cafeteria perto do escritório. Carlos começou a conversa falando sobre o trabalho, mas, aos poucos, foi direcionando o assunto para Marta e o contrato. Sofia, eu estava conversando com Marta mais cedo, e parece que houve uma pequena confusão com um contrato importante que eu entreguei ontem. Você sabe alguma coisa sobre isso? Carlos perguntou, tentando soar casual. Sofia olhou para ele com um olhar curioso, mas sua expressão permaneceu neutra. Ah, eu ouvi algo sobre isso. Marta comentou que você estava um pouco preocupado com esse contrato. Mas, sinceramente, não sei muito mais que isso. Carlos percebeu que Sofia estava sendo cautelosa, então decidiu ser mais direto. Sofia, eu sinto que tem algo mais acontecendo, e estou tentando entender o que. Se Marta estiver em alguma situação complicada, eu gostaria de ajudar. Você sabe que somos todos colegas aqui.
Sofia hesitou por um momento, mas então suspirou, inclinando-se para mais perto de Carlos. Olha, Carlos, eu não sei de tudo, mas ouvi Marta falar ao telefone algumas vezes com alguém de fora da empresa. As conversas sempre pareciam ser sobre negócios, mas ela nunca dizia com quem estava falando. Era estranho, porque ela sempre se afastava para falar em particular. Carlos sentiu seu coração disparar. Isso era uma pista valiosa. Você acha que essas ligações têm a ver com o contrato? Não sei, mas parece que ela estava nervosa nas últimas semanas. Como se estivesse envolvida em algo maior. Talvez seja só impressão minha, mas algo não está certo. Com essa nova informação, Carlos percebeu que estava diante de uma conspiração maior do que imaginava. Ele agradeceu a Sofia pelo café e pela conversa, sentindo-se ainda mais determinado a descobrir a verdade. De volta ao escritório, Carlos e João se reuniram em uma sala de reunião vazia para discutir o próximo passo. Sofia mencionou que Marta tem feito ligações suspeitas para alguém fora da empresa. Precisamos descobrir quem é essa pessoa e qual é a conexão com o contrato, explicou Carlos. João, que estava cada vez mais envolvido na investigação, sugeriu: podemos tentar rastrear essas ligações ou talvez até conseguir acesso ao histórico de chamadas dela. Seria arriscado, mas é uma possibilidade. Carlos concordou. Eles sabiam que a situação estava ficando perigosa, mas também sabiam que não poderiam recuar agora. Com um plano em mente, eles decidiram agir com cautela, mas sem perder tempo. A verdade estava se aproximando, e eles estavam prontos para enfrentá-la, não importava o que isso significasse para eles ou para a empresa. Carlos e João, determinados a desvendar o mistério, começaram a investigar mais a fundo. A primeira tarefa foi rastrear as chamadas telefônicas de Marta, algo que eles sabiam ser um risco, mas essencial para entender a situação. Carlos se lembrou de que Marta tinha um bom relacionamento com a equipe de TI da empresa e decidiu buscar a ajuda de Fernando, um colega da equipe de tecnologia, conhecido por ser um entusiasta de informática e alguém que poderia ajudar com a parte técnica da investigação. Carlos e João se encontraram com Fernando em um café perto do escritório. Fernando, precisamos da sua ajuda com algo um pouco e fora do comum, começou Carlos, tentando ser o mais direto possível. Estamos tentando entender algumas ligações que Marta fez recentemente. Você poderia nos ajudar a descobrir mais sobre essas chamadas? Fernando, que estava curioso, concordou com um sorriso. Claro, o que você tem em mente? Carlos explicou a situação, mencionando o contrato e as chamadas suspeitas de Marta. Fernando ouviu atentamente, e após alguns minutos de discussão, ele sugeriu que verificassem os registros de chamadas do telefone corporativo de Marta, que estava sob a responsabilidade da equipe de TI. Vou precisar de permissão para acessar esses dados, mas vou ver o que posso fazer, disse Fernando. Darei uma olhada e te informo assim que tiver algo. Enquanto Fernando começava a trabalhar na investigação, Carlos e João decidiram tentar outra abordagem e entrevistar outras pessoas que pudessem ter tido contato com Marta recentemente. Eles se dirigiram a vários colegas de trabalho que estavam mais próximos dela e perguntaram casualmente sobre as atividades e comportamentos recentes de Marta. Durante uma dessas conversas, Carlos descobriu algo intrigante. Paula, uma colega da equipe de marketing, mencionou que Marta tinha recebido um pacote misterioso alguns dias antes. Ela parecia bem nervosa quando recebeu aquele pacote. Fiquei com a impressão de que era algo importante, mas não perguntei detalhes. Carlos e João notaram a conexão imediata. Se Marta estava recebendo pacotes misteriosos, isso poderia estar relacionado com o problema no contrato. Eles decidiram que precisavam investigar esse pacote. Carlos e João foram até o departamento de recebimento, onde os pacotes e correspondências eram registrados. Com alguma insistência, conseguiram acesso aos registros de recebimento e descobriram detalhes sobre o pacote mencionado por Paula. O pacote havia sido entregue por uma empresa de courier local e estava marcado como o documento urgente. Com essas informações em mãos, Carlos e João decidiram seguir essa pista e foram até a empresa de courier para obter mais informações. No escritório da empresa de courier, eles conversaram com um atendente que, após alguma persuasão, confirmou que o pacote foi entregue por um mensageiro que trabalhou lá apenas por um curto período. O entregador era um freelancer. Se eu soubesse mais,
Poderia ajudar, mas ele não era um funcionário fixo e não temos muitos detalhes sobre ele, explicou o atendente. Desanimados, Carlos e João voltaram ao escritório. Enquanto se dirigiam para suas mesas, Fernando os encontrou com uma expressão de preocupação. Carlos, João, eu consegui acessar os registros de chamadas do telefone de Marta. O problema é que as chamadas foram feitas através de um sistema criptografado, o que dificulta a visualização direta das informações. Fernando fez uma pausa antes de continuar. Mas consegui descobrir que as chamadas foram para um número internacional. Pode ser que alguém fora do país esteja envolvido. Se encontrarmos esse número, poderemos talvez descobrir mais. Carlos e João se sentiram um pouco mais aliviados, sabendo que tinham uma pista concreta para seguir. Com o número internacional em mãos, eles começaram a pesquisar sobre possíveis conexões internacionais que poderiam estar envolvidas no esquema. A investigação levou Carlos e João a descobrir que o número internacional pertencia a uma empresa de consultoria com sede em um país estrangeiro. Eles imediatamente começaram a buscar informações sobre essa empresa, e logo descobriram que ela tinha uma reputação questionável, com uma série de acusações de fraude e manipulação de documentos. Carlos e João ficaram alarmados. A conexão com uma empresa tão duvidosa sugeria que Marta, ou alguém com quem ela estava em contato, poderia estar envolvido em uma operação muito maior do que imaginavam. Para confirmar essas suspeitas, eles precisavam de mais evidências. Decidiram entrar em contato com o departamento de segurança da empresa e relataram suas descobertas preliminares. O chefe de segurança, reconhecendo a gravidade da situação, concordou em colaborar com a investigação e fornecer qualquer apoio necessário. Com a ajuda do departamento de segurança, Carlos e João tentaram obter mais informações sobre as transações financeiras e comunicações da empresa de consultoria. Eles estavam determinados a descobrir a extensão da fraude e, o mais importante, provar a inocência de Carlos. Enquanto o dia chegava ao fim, Carlos sabia que a verdade estava mais próxima, mas também sentia que estava entrando em um território perigoso. A cada passo, o mistério se aprofundava, e ele estava prestes a descobrir o verdadeiro alcance da conspiração que envolvia Marta e a misteriosa empresa de consultoria. O dia após a confissão de Marta foi marcado por uma tensão palpável no escritório. Carlos e João estavam ansiosos para saber como a empresa lidaria com a crise e quais seriam as consequências da fraude revelada. O departamento jurídico e as autoridades estavam envolvidos, e todos os funcionários estavam cientes de que algo significativo estava acontecendo, embora os detalhes fossem mantidos em segredo. Enquanto Carlos e João aguardavam a conclusão da investigação, eles se reuniram com o chefe de segurança da empresa. Carlos, João, a investigação está avançando. As autoridades estão lidando com a empresa de consultoria e analisando todas as evidências que coletamos. A situação está sendo tratada com a máxima seriedade, explicou o chefe de segurança. Carlos sentiu um alívio momentâneo. E quanto a Marta? O que vai acontecer com ela? O chefe de segurança suspirou. Marta está cooperando com a investigação e, com a sua confissão, ela está ajudando a esclarecer a situação. No entanto, a decisão final sobre a sua situação será tomada após a conclusão completa da investigação. Por ora, ela está afastada da empresa. Enquanto isso, Carlos e João passaram o dia revisando e corrigindo todos os contratos e documentos que poderiam ter sido afetados pela fraude. Eles estavam determinados a garantir que a empresa pudesse continuar seus negócios de forma transparente e sem mais problemas. No final da tarde, o Sr. Nogueira, o CEO da empresa, convocou uma reunião para informar a todos os funcionários sobre a situação. Carlos e João estavam presentes, nervosos mas esperançosos. O Sr. Nogueira começou a reunião com uma expressão séria. Quero agradecer a todos pelo trabalho árduo e pela paciência durante este período difícil. A investigação revelou uma tentativa de fraude envolvendo um contrato importante, e nossa equipe fez um excelente trabalho em descobrir a verdade. Agradeço especialmente a Carlos e João, que desempenharam um papel crucial na resolução deste problema. Os funcionários ouviram em silêncio, alguns aliviados e outros ainda preocupados. O Sr. Nogueira continuou: a empresa está tomando medidas para corrigir a situação e para garantir que isso não aconteça novamente. Implementaremos novas medidas de segurança e treinamentos adicionais para todos os colaboradores.
Agradecemos a compreensão de todos e continuaremos a trabalhar para manter a integridade de nossos processos. Carlos sentiu um peso saindo de seus ombros. O reconhecimento pelo trabalho que ele e João fizeram ajudou a restaurar um pouco da confiança que ele tinha perdido. Eles tinham superado um desafio significativo e estavam ansiosos para continuar contribuindo para a empresa de forma positiva. Após a reunião, Carlos e João se encontraram para refletir sobre o que havia acontecido. Foi um alívio ouvir o Sr. Nogueira falar sobre as medidas que serão tomadas, disse João. Parece que estamos no caminho certo para corrigir tudo. Carlos concordou. Sim, e eu aprendi muito com tudo isso. Às vezes, enfrentar a verdade pode ser doloroso, mas é essencial para seguir em frente. A noite chegou e, enquanto Carlos olhava para a cidade iluminada pela janela de seu escritório, ele pensou sobre como a experiência o havia transformado. Ele sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas estava determinado a enfrentar qualquer obstáculo com integridade e coragem. O capítulo dessa crise estava fechado, mas a história de Carlos e João estava apenas começando a se reescrever. Eles estavam prontos para enfrentar novos desafios, agora com a certeza de que, apesar das dificuldades, a verdade sempre prevalece e a superação é possível quando se age com coragem e justiça. Após a reunião com o Sr. Nogueira, a atmosfera no escritório estava mais leve, mas ainda carregada de um misto de alívio e apreensão. Carlos e João, aliviados por verem o caso resolvido e com a confiança restaurada na empresa, estavam prontos para dar os próximos passos. Nas semanas seguintes, a empresa implementou novas medidas de segurança para evitar futuras fraudes. O departamento jurídico trabalhou arduamente para revisar todos os contratos e políticas, garantindo que todos os processos fossem claros e transparentes. A empresa também promoveu sessões de treinamento para todos os funcionários sobre ética e segurança de dados, para assegurar que todos estivessem cientes das melhores práticas. Marta, que havia cooperado plenamente com a investigação, enfrentou as consequências de suas ações com um misto de arrependimento e determinação para corrigir seus erros. Ela fez um acordo com as autoridades e, apesar de ter sido afastada da empresa, começou a trabalhar em um programa de reabilitação e treinamento sobre ética e conformidade para ajudar a prevenir futuros problemas similares. Carlos e João, por sua vez, foram elogiados pelo trabalho excepcional que realizaram durante a crise. O reconhecimento que receberam da administração foi uma validação importante do esforço e da dedicação que colocaram em resolver a situação. O Sr. Nogueira elogiou Carlos e João em uma nova reunião, expressando sua gratidão pelo trabalho e pela integridade demonstrada. Carlos, João, o que vocês fizeram foi notável. Não só resolveram um problema sério, mas também ajudaram a fortalecer nossa empresa contra futuros riscos. Estou confiante de que, com a dedicação e a ética que vocês demonstraram, a empresa está em um caminho sólido para o futuro, disse o Sr. Nogueira. A empresa passou a ter um novo foco em fortalecer a cultura de transparência e comunicação aberta. Os desafios enfrentados e superados trouxeram uma nova perspectiva sobre a importância da integridade e da vigilância contínua. Para Carlos e João, a experiência foi uma lição valiosa sobre a importância de enfrentar as adversidades com coragem e determinação. Eles continuaram a trabalhar na empresa, agora com uma nova visão e um compromisso renovado com a ética e a transparência. Embora a situação tenha sido difícil, eles saíram dela mais fortes e mais confiantes em suas habilidades. Enquanto o escritório se ajustava à nova normalidade, Carlos e João refletiram sobre o impacto que tiveram e sobre como enfrentaram o desafio. Eles sabiam que a história que acabaram de viver não era apenas sobre uma fraude descoberta e resolvida, mas sobre a resiliência e o valor de manter a verdade, mesmo nas situações mais difíceis. A empresa continuou a prosperar, agora mais consciente da importância da integridade e da colaboração. Carlos e João continuaram a se dedicar ao trabalho, prontos para enfrentar qualquer desafio que pudesse surgir, com a certeza de que, independentemente do que acontecesse, a verdade e a coragem sempre prevaleceriam.